Oi pessoal, Thiago Batista aqui e nos próximos minutos eu quero compartilhar contigo sobre avivamento. Esse que é um tema tão debatido, há tanta curiosidade e desejo nos corações, ao mesmo passo em que há muita incerteza, muitas interrogações. Então me proponho aqui a responder 4 tópicos, 4 perguntas sobre avivamento. Você vai perceber ao final desse vídeo que avivamento é algo simples, está acessível, disponível para você e é do desejo do coração de Deus que você viva uma vida avivada. Então serão 4 tópicos aqui. Primeira coisa, vou falar o que é avivamento. Segundo, vou falar por que é importante estudar a história dos avivamentos. Terceiro, quais são as métricas do avivamento. Como você faz para mensurar se você está vivendo um avivamento genuíno ou se alguém está vendo em algum lugar, algum país, alguma cidade, um avivamento genuíno ou não. Quarta coisa, quais são as consequências do avivamento. Vamos lá? Primeira coisa, o que é avivamento? Avivamento basicamente é trazer vida. E da mesma forma que a luz dissipa as trevas, a vida dissipa a morte. Se a vida entrar, a morte sai. É uma consequência automática. Da mesma forma que você está na escuridão, você liga uma luz, as trevas se dissipam. Eu sou apaixonado pelo texto de Efésios 5, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará. Luz dissipa trevas, vida dissipa a morte. Observe, desperta tu que dormes, parece algo inocente, né? Todo mundo dorme e acorda todos os dias. Na sequência do texto, levanta-te dentre os mortos, já é algo mais pesado. Porque isso não fala de um sono físico, isso fala de um sono, uma letargia espiritual. Muitas vezes a morte ela é comparada a um sono eterno. Então existem níveis de sonos espirituais que podem denotar inclusive morte espiritual. Esse sono aqui, gente, não é descanso. O sono normal ele serve para o nosso descanso, para a gente recarregar as baterias. Esse sono aqui fala de uma morte espiritual. Então o apóstolo Paulo nos mostra 2 verbos, despertar e levantar. O despertar diz respeito a um alerta exterior, um alerta que não depende de você, de fora para dentro. O levantar diz respeito a uma conduta que vem de dentro para fora, que é interior. Imagina comigo, você está dormindo, coloca um despertador, o despertador toca e você acorda, você desperta. Mas aí você toma a péssima decisão de ativar o modo soneca. Ou você tão somente fica ali acordado na cama, como algumas pessoas gostam, de ficar ali alguns minutos apenas de olhos abertos, mas sem levantar. Observe, o despertador é uma influência externa. Ele acorda você, ele traz um alerta para você. Aí você está com a vida toda bagunçada, toda errada, toda distante de Deus, e de repente você ouve uma canção que te desperta. Te lembra do amor de Deus, te lembra da presença de Deus, te lembra de experiências que você viveu com Deus. Mas muitas vezes termina a música, termina a emoção, termina a palavra e você continua dormindo no sono espiritual. Então você despertou, mas não levantou. Despertar fala a respeito a um impulso externo. Levantar diz respeito a uma mudança de postura, a uma resposta específica a esse alerta que você recebeu. Então, ainda no mesmo exemplo, você está na pior, completamente errado, completamente bagunçando tudo com a vida, tocando terror. Aí Deus te desperta. Tocou uma música, uma palavra, uma profecia, algo chegou, você despertou. Você tem ali agora uma janela para tomar uma atitude. Da mesma forma que quando o despertador toca, você pode escolher colocar no modo soneca e voltar a dormir. Você pode escolher permanecer deitado, mesmo que de olhos abertos. Ou você pode escolher levantar e começar o teu dia. Levantar diz respeito a uma mudança de postura. Então, a soma que existe entre despertar e levantar, essa soma nós consideramos avivamento. Então, o que é avivamento? É o despertamento seguido de uma mudança de postura. É uma influência externa seguida de uma resposta interna que você dá. Você precisa ser recíproco ao coração de Deus, tá? Seja recíproco ao coração de Deus.
corresponda ao coração de Deus, porque Ele está te chamando agora mesmo. Segunda coisa, por que é importante estudar a história dos avivamentos? Eu sou apaixonado por estudar a história dos avivamentos, já dei aula, já fiz séries sobre a história dos avivamentos, e ela nos ajuda a entender o que Deus fez, como Deus fez, quando Deus fez, através de quem Deus fez, e o impacto do que Deus fez naquelas sociedades. Então existem alguns focos de avivamento que marcaram tão profundamente a história que eles entraram literalmente nos livros de história e fazem parte da história dos avivamentos. Ali você aprende muito do que Deus fez e se inspira, se motiva, consegue entender um pouco da mentalidade de Deus. Mas uma das coisas mais preciosas em estudar a história dos avivamentos é você perceber também os equívocos que foram cometidos em determinados movimentos. Então, assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, pois não é melhor maquiar, não é melhor pular essa parte dos erros para não queimar o filme? E se você perceber na Bíblia, Deus não escondeu o pecado de Abraão, Deus não escondeu o pecado de Moisés, Deus não escondeu o pecado de Davi, Deus não escondeu o pecado de Pedro. Está tudo registrado na Bíblia, né? Porque Deus não usa Photoshop no seu povo, Deus não quer maquiar o seu povo. Então, quando você despreza os erros que foram cometidos, você fala assim, não quero saber dos erros, só dos acertos. Você incorre num grande risco de repetir esses erros. Já se você tem conhecimento dos erros que foram cometidos, dos equívocos que foram cometidos, você consegue ter um escape para não repetir esses erros. Dizem por aí que sabedoria é você aprender observando os erros dos outros para não cometer. Então existe sabedoria em você estudar a história dos avivamentos e perceber quais foram os equívocos cometidos. Inclusive, conhecer quais foram as respostas dadas a esses equívocos. Muitas pessoas acham, só a título de exemplo, que hipergraça surgiu nos últimos 5 anos, surgiu nos últimos 10 anos. Essa doutrina nova que está surgindo aí, hipergraça, gente, tem séculos e séculos e séculos. E da mesma forma que hipergraça tem séculos aí destruindo muitas vidas, né, sendo uma contaminação para a doutrina verdadeira, da mesma forma, existem respostas registradas acerca da hipergraça. Então você pode compreender os equívocos e perceber quais foram as respostas que esses movimentos, que esses avivalistas, que a própria história deu a esses equívocos. Isso vai te cortar um caminho muito precioso, vai te ajudar a você pular uma fogueira incrível. Terceira coisa, quais são as métricas para você identificar um avivamento genuíno? Gente, isso aqui é muito importante. É muito comum você ver pessoas confundindo uma movimentação, um barulho qualquer com avivamento. Os motivos disso, eles têm vários, mas acho que dá para outro vídeo isso aqui. Se você quer outro vídeo eu falando sobre por que as pessoas confundem o verdadeiro e o falso avivamento, coloca nos comentários aí, mas eu quero te dar 4 métricas bem práticas que estão lá no livro de Atos. Eu considero métricas seguras, porque estão registradas na palavra de Deus. Inclusive, são coisas que foram vistas no avivamento de Atos, que é o primeiro avivamento registrado depois da ascensão de Jesus aos céus. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a igreja estava reunida em torno da comunhão, da oração, do partir do pão e da doutrina dos apóstolos. Comunhão, primeira métrica. Então, o avivamento ele vai gerar um amadurecimento nos relacionamentos. As pessoas começam a perdoar, as pessoas começam a ser mais empáticas, as pessoas começam a adotar um espírito de serviço maior. Comunhão. Primeira métrica é você observar se está havendo cura nos relacionamentos. Relacionamento de família, relacionamento de amigos, relacionamentos congregacionais ali dentro de uma comunidade, relacionamentos nas cidades, relacionamentos entre atores políticos, das cenas políticas. Isso aqui é muito sério. Eu recomendo, inclusive, você assistir um documentário chamado Que Ruja o Mar, que fala do avivamento das Ilhas Fiji.
onde houve uma remissão, uma redenção, um mover de Deus que inclusive gerou uma união política do país. Grupos que completamente se odiavam, chegavam a se matar, pediram perdão uns aos outros e houve uma restauração nas Ilhas Fiji. Então isso é muito sério. Primeira coisa, comunhão. Segunda coisa, partir do pão. O partir do pão fala de justiça social, de você devolver dignidade a quem teve a dignidade roubada. Muitas pessoas acham que avivamento é apenas um culto dentro de 4 paredes, onde as pessoas choram, se emocionam, recebem profecias. E claro, tudo isso faz parte, gente. Eu sou apaixonado por isso. Eu desejo que você viva esses ambientes, essas histórias, mas um avivamento genuíno, ele vai transcender o templo e vai alcançar as ruas, vai alcançar a sociedade. O partir do pão diz respeito à justiça social, devolver dignidade a quem teve a dignidade roubada. Oração é a terceira métrica. Todo avivamento genuíno, ele vai gerar um crescimento na vida de oração daquela comunidade, daquela cidade, daquele país. Um aquecimento de oração. Nem preciso falar muito sobre isso. É muito simples. Todo avivamento vai gerar uma sede. E não só uma sede, porque sede é desejo, né? Às vezes você tem sede, mas não sacia. Mas vai gerar, de fato, uma intensidade prática na vida de oração. E, por último, doutrina dos apóstolos, que diz respeito a uma fundamentação sólida da palavra. Inclusive, quando você estuda a história dos avivamentos, você vai perceber que grande parte dos equívocos aconteceu por conta de péssimas interpretações da palavra de Deus, ou de falta de uma interpretação sadia da palavra. Então, é muito importante essa métrica, doutrina dos apóstolos, fundamento sólido da palavra. Um avivamento genuíno, ele traz também um retorno à palavra, um zelo pela palavra e coloca a palavra, devolve à palavra o status de decisão final sobre qualquer tema, tá? Então não é mais a minha opinião, não é mais a sua opinião, não é mais o eu acho que, não é mais o eu penso que, é a palavra de Deus sendo um norte, sendo um GPS, sendo um guia, trazendo clareza para aquelas pessoas que estão vivendo um avivamento. Então já falei o que é avivamento, já falei por que é importante estudar a história dos avivamentos, já falei quais são as métricas do avivamento genuíno, e agora eu quero citar quais são as consequências de um avivamento. Isso aqui é bem simples, para a gente fechar. Ó. Isso, na verdade, eu vou colocar aqui 2 níveis de consequências de um avivamento. E às vezes você olha para a consequência, você pode confundir. Né? Avivamento é uma coisa, a consequência do avivamento é outra. Um avivamento, ele tem como consequência um derramar. Deus derrama. Imagina que você tem um copo vazio, você abre a torneira, você começa a encher aquele copo com derramar. Se você não fecha a torneira, ou seja, você tem um derramar contínuo, o que é que vai acontecer? Aquele copo vai encher, vai chegar uma hora que ele vai transbordar. Então, uma das consequências do avivamento é um derramar que, se for contínuo, vai gerar um transbordar. E por que é importante diferenciar isso? Vou te fazer uma pergunta agora, vou pedir também tua opinião nos comentários. Será que o Brasil está vivendo um avivamento? Sim ou não? Fazendo uma pergunta. Coloca a tua opinião, não tem resposta certa, eu quero saber o teu feeling, a tua impressão e vamos conversar sobre isso. Mas eu penso que nos últimos 10, 15, vamos colocar aqui, 20 anos, vamos pegar o século 21, né? O Brasil viveu um derramar e um transbordar da presença de Deus. Isso é muito notado por pessoas que vêm do exterior para o Brasil. Eles percebem que no Brasil tem algo num nível diferente. Tem algo que está transbordando aqui. Houve uma aceleração, parece que o fogo de Deus varreu o Brasil nas últimas 2 décadas. E também as pessoas que saem do Brasil e vão para o exterior, muitas vezes elas percebem um movimento contrário. Né? Da mesma forma que alguém que mora num lugar quente, quando vai para um lugar frio, sente muito mais o frio do que a pessoa que mora lá. Um brasileiro, não precisa nem ser evangélico, cristão, de igreja, não. Só você está numa cultura cristã, como tem aqui no Brasil, quando você vai para outras culturas que vivem o pós-cristianismo, que vivem uma frieza espiritual,
o impacto é nítido, até o ambiente é diferente, há um peso na atmosfera que é diferente por conta da frieza espiritual daqueles lugares. Por quê? Porque o Brasil está vivendo ou viveu nos últimos anos um nível de transbordar talvez como poucos ou nenhum país tenha vivido nos últimos anos na face da Terra. Claro que tem avivamento acontecendo no Irã, o avivamento do Irã é algo muito atual, eu te convido a pesquisar sobre isso. Fala-se um pouco sobre o avivamento da China, né? Esses são uns focos de avivamento no mundo, mas do Brasil há uma clara efervescência. Mas isso é consequência. De quê? Consequência de gerações que há 30, 40, 50 anos atrás pagaram um preço de perseguição, um preço de bullying, pagaram com a própria vida um estereótipo da sociedade, pagaram um preço de oração muito forte, plantaram lá atrás para que nós pudéssemos colher hoje. E nós estamos colhendo algo que foi plantado pela geração anterior. Pega todos os irmãos mais antigos da sua igreja, mais antigos assim, com mais idade da sua igreja. Você vai perceber que a grande maioria deles, tem uma vida de oração sadia, tem uma solidez espiritual, não fica oscilando, não tem tanta frieza espiritual, não precisa tanto de marketing para ir para a igreja, faça chuva, faça sol, ele vai para a igreja, ela vai para a igreja. Círculo de oração quase que não tem jovens, é quase totalmente composto por pessoas de mais idade, porque essas pessoas cultivaram, semearam um avivamento. E hoje nós estamos colhendo um derramamento contínuo, um transbordar. Estamos plantando que a geração anterior, estamos colhendo que a geração anterior plantou. Eu quero fechar esse vídeo aqui te fazendo um convite a você plantar algo que talvez você nem consiga colher em vida. Esse é um convite às vezes desanimador, né? Poderia falar assim, vamos viver um avivamento, daqui a 3 meses tudo vai mudar na sua vida, mas eu quero ser muito maduro, muito sério, muito verdadeiro contigo. Se você olhar para a história de Abraão, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia da terra, e da mesma forma que você não vai conseguir contar as estrelas do céu, a areia da terra, serão incontáveis os teus filhos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos aqui no século 21 sendo abençoados, estamos sendo benditos nos 4 cantos da terra. Todas as famílias da terra estão sendo benditas por conta do que Deus fez em um homem lá atrás, milênios atrás. E esse homem nem viu o cumprimento da sua promessa, mas ele morreu com a esperança de que ela seria cumprida, e nós vemos o cumprimento a cada dia hoje. Então, muitas vezes, Deus quer plantar algo no teu coração de curto prazo. Por que eu fiz questão de citar a diferença entre avivamento e as consequências do avivamento? Porque muitas vezes a consequência ela só vem no médio e no longo prazo. Se você não discernir isso, o que acontece? Você desanima, você tem uma percepção errada e você passa meio que a apelar para algumas estratégias que são meramente humanas. Você se torna um animador de palco, você fica o tempo todo refém do seu público, né? Você fica tentando, pela força do seu próprio braço, gerar uma consequência. Olha, Deus não te chamou para você gerar um avivamento, Deus te chamou para você ser fiel, ser justo, santo, buscá-lo, ter um relacionamento com Ele, e haverão consequências, tá? Haverão consequências dessa resposta que você vai dar a Deus, desse levantar através do despertar que foi esse vídeo. Eu desejo muito que o Senhor Deus avive a tua obra, avive o teu coração, avive a tua vida, e através da sua vida você possa, como consequência disso, viver um derramar, viver um transbordar, e muitas pessoas, ou quem sabe alguém está me assistindo aqui agora, que lá na frente vai ser uma pessoa que semeou e outros vão colher pelo que Deus fez na sua vida, tá bom? Espero ter te ajudado através desse breve tempo. Que o Senhor Deus te abençoe demais. Até a próxima. Tchau, tchau.